Primeira coisa que eu quero de você, o que é que conceitualiza um solo? É a camada superficial da litosfera, é a camada superficial terrestre. E o que resulta o solo é a decomposição da rocha matriz. Você percebe que é conteúdo pré-requisito do que a gente vem conversando ao longo do ano aí, né? Desde o comecinho do ano. E o que você precisa saber, gente? Como que se forma esse solo? Ou seja, como que a rocha matriz se decompõe? E aí vai ficar fácil, se você prestou bem atenção, se está, né, bem encaixadinho para você, as aulas de formação do relevo. Perceba aí, ó, formação de solo a gente chama também de pedogênese. Então você pode encontrar num enunciado, num texto, com essa nomenclatura. Pedogênese significa formação de um solo. E se forma através dos agentes externos, exógenos do relevo. Lembra o que é agente externo? Vamos lá. Intemperismo e erosão. Alguns materiais colocam agente externo, tudo erosão. Só que eu gosto de dividir, porque fica mais fácil o entendimento. Intemperismo corresponde ao que mesmo? Ação do tempo. E aí tem o intemperismo físico, químico, biológico. E erosão é o transporte de sedimentos. Então, esses elementos, ou melhor dizendo, esses agentes externos, são eles que vão fazer com que a rocha matriz se decomponha. Seja a rocha cristalina, magmática, seja a rocha sedimentar, ou seja a rocha metamórfica. Então, a pedogênese, ocorre devido aos agentes externos. Só que temos 4 elementos aí, né? 4 elementos que precisa estar claro para você na questão da pedogênese. O principal, sem dúvida nenhuma, são os agentes externos. Só que para formar um solo, depende do tipo de rocha, obviamente, da característica dela, do relevo, tudo bem? Relevo, lembrando, montanha, planalto, planície, se tem alta declividade ou não. Do clima, a gente não conversou sobre clima ainda. E os organismos vivos, os animais, as plantas, as vegetações que existem em um determinado local. Tudo bem? Então, o principal, o agente externo, que a gente conversou já. Só que exige, ó, deixa eu até passar um materialzinho aqui para vocês. Olha aí, ó, essa é a composição que eu chamei a atenção para vocês ali no tópico. Material de origem, ou seja, a rocha. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. Opa, deu certo, ó. Material de origem, que é a rocha, o clima, os organismos vivos, o relevo e o tempo, a ação do tempo. Aqui a gente vai falar das intempéries. Tudo bem? Isso daqui é do material de vocês, tá, gente? Então depois vocês dão uma explorada. Eu só coloquei aqui, ó, pra gente contextualizar. Mas tá no material de vocês. Depois vocês exploram, que é basicamente o que a gente tá conversando aqui. Vamos voltar no slide aqui, ó. Vamos voltar no slide. Qual a importância do solo, gente? Opa, deixa eu entrar aqui, ó. Importância o solo é vivo. Eu quero que você tenha isso na sua mente. O solo, ele é vivo. A importância dele é germinar as sementes, além de dar sustentação para as plantas, formações vegetais e qualquer cultivo, né, agrícola aí, né, sobre si em um ambiente aberto. Deixei aí bem completinho, mas é isso. A importância do solo é que vai germinar as sementes. É essa a principal importância do solo. Qual a composição do solo? Deixa eu ficar aqui, ó. Opa, deixa eu dar uma baixadinha. Composição do solo. Matéria orgânica. E matéria orgânica, do que a gente está falando aqui de matéria orgânica? Restos de animais, os fósseis, e restos de vegetais. Essa é a matéria orgânica. Então, um galho de uma árvore, a folha, o fruto que caiu e entrou em decomposição, forma uma camada úmica que a gente fala. Então, é a matéria orgânica tem no solo. Certo? E inorgânica, os sais, óxidos e bases, ar, oxigênio, água e vida microbiana. Tudo bem? Então, ó, deixa eu até desenhar aqui para vocês, nesse cantinho. Vai ficar mais ou menos assim o solo. Um gráfico de pizza, eu vou repartir ao meio, 25% aqui, ó, e 25%,
Vou fazer 5% aqui e 45% aqui. Vamos lá. 25% aqui que eu vou colocar, 25 é água e ar. Tudo bem? Onde que fica a água e o ar? Fica nos poros do solo. Tudo bem? Fica nos poros. Lembrando que o solo é vivo. Tudo bem? 5% aqui, ficou ruim de escrever, mas 5% é matéria orgânica. São os humus. Matéria orgânica. E 45% é areia, são os minerais, é toda a rocha ali no estado de decomposição. Então aqui, 45%, os minerais. Tudo bem? Mais ou menos isso. Não precisa gravar, não precisa copiar, não precisa... só para a gente problematizar, entender a composição do solo. E o que vai dar o ponto de fertilidade, isso aqui é importante para vocês entenderem. O que vai dar o ponto de fertilidade é a quantidade de água, ar e minerais. O humus vai existir sempre na primeira camada de solo, o humus sempre vai existir. O que vai dar o ponto de fertilidade, a gente vai chamar a atenção para vocês, é a quantidade de água. Você vai ficar muita água, o solo fica bastante argiloso. E a quantidade de minerais, sais, óxidos. Então precisa ter esse controle para dar o ponto de fertilidade para a importância do solo germinar sementes. Tudo bem? Tranquilinhos? Vamos lá, dando continuidade aí, Como que a gente analisa o solo? Através do seu perfil básico. E o perfil básico nós apresentamos em horizontes. Vamos lá. Horizontes de solo. Horizontes de solo. Eu fiz um esqueminha aqui, meu próprio, e trago para vocês. A primeira camada, H0, horizonte 0, é a camada úmica, porque é aquela camada que mais recebe matéria orgânica. Galhos, frutas, animais que morrem e entram em decomposição. Então essa camada geralmente é aquela camada bem preta, aquela camada úmica, muita matéria orgânica. A segunda camada aqui é o próprio solo. O horizonte 1 aí, H1, H vem de horizonte. É o próprio solo. E aí, só vou voltar um pouquinho aqui, É o próprio solo. Matéria orgânica. Aí é tudo isso daqui, que a gente, que tem como base, mais ou menos, essa característica aqui. É a parte mais importante da onde a semente vai germinar. Vamos voltar lá? H2, aí, o horizonte 2, é o solo pedregoso, ou o saprolito. Solo pedregoso, que tem muito resquício da rocha matriz. Perceba, coloquei fragmentos de rocha matriz e a cruzinha, para remeter o que a gente conversou nas aulas passadas. Cruzinha significa estrutura cristalina, ou seja, significa, eu coloquei aqui de propósito, para significar que você tem ali a rocha ainda sem ter sofrido a intempérie. Tem muito fragmento de rocha que não sofreu com os agentes externos. E o último horizonte, você pode encontrar como H3 ou como o próprio R, para representar a rocha de fato. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui, gente, para mostrar para vocês o seguinte. Opa, não precisa ser tão zoom assim, para mostrar isso daqui, Solo jovem e solo maduro. A diferença de um solo jovem e de um solo maduro. Qual é o melhor solo? Sem dúvida nenhuma, é o solo maduro. É aquele que já está formado, é aquele que já é capaz de germinar uma semente. O solo jovem é aquele que ainda está sofrendo as intempéries, ainda está sofrendo com os agentes externos do relevo. Então, vamos lá. Um solo jovem vai ter a rocha matriz e o solo pedregoso como maior parte, vai ser a maior camada, a camada mais espessa. E vai ter como menor espessura a camada úmica e o próprio solo de fato. Tudo bem? Então, às vezes, não é comum o cara jogar um solo jovem, um solo maduro e pedir para você comparar. Mas tenha isso em mente. Tudo bem? Essa camada aqui, a camada úmica, a camada de solo de fato e a camada úmica são menos espessas. Certo? E o solo maduro é o melhor que tem. É o mais adequado. Que aí, o solo maduro é mais ou menos o que eu fiz de esqueminha aqui. As duas primeiras camadas estão mais encorpadas, mais consolidadas. E se bobear, essa camada de solo, ela vem até mais para baixo. Assim. Tudo bem? Tranquilos? Esse é o perfil. É essa análise
que eu quero de você para entender um perfil básico de solo. Eu coloquei no esqueminha anterior 1, 2, 3. Aqui não, aqui ele colocou horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e o Rzão aí, né? Ele só vai chamar atenção pra gente, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele só vai chamar atenção pra gente que ele coloca 2 solos, né? Ele fragmenta os solos aqui. Mas um solo que vai ter mais matéria orgânica ou que vai ter menos matéria orgânica, vai ser mais argiloso. Mas o raciocínio é o mesmo. Baixou a primeira camada ali, saiu da matéria orgânica, já é o solo, já é o mais importante. Certo, gente? Combinados? Olha lá, vamos entender agora, gente, os principais tipos de solo. Então vamos lá. Primeiro solo aí que a gente vai conversar é o latossolo ou lateríticos. São aqueles solos mais espessos, mais profundos, no caso. E isso a gente precisa relacionar diretamente com o relevo, ou seja, um relevo mais plano, menos inclinado. Por quê? Um relevo mais plano sofre mais as intempéries, principalmente pela ação da água. A água consegue infiltrar mais. Se você tem um relevo mais inclinado, a água ela não tem tanta capacidade de reter essa água, né? Porque a água vai escorrer. Tudo bem? Então é esse tipo, geralmente em regiões planas. Tudo bem? Encontrado principalmente em regiões mais quentes e úmidas, ou seja, em climas tropicais, por exemplo, o nosso aqui, e em terrenos mais suaves, é isso que eu chamei a atenção para vocês. Sofre maior intemperismo químico e físico, mas principalmente o químico, principalmente pela ação da água. Tudo bem? Vocês estão percebendo que essa aula necessita, sem dúvida nenhuma, de um pré-requisito das aulas anteriores. Então eu estou falando aqui de intemperismo químico, físico, solo mais suave, solo menos suave, né? Mais plano, menos plano, inclinado ou não inclinado. Certo? Latossolo, mais comum aqui no Brasil, na grande parte do nosso território. Dando continuidade, o litossolo, o solo de altitude. Olha aí, ó. Olha aí o que ele chama atenção pra gente. Litossolo, o solo de altitude. São solos menos espessos, mais rasos. Significa aqueles solos jovens, em que os horizontes da rocha matriz são maiores. Encontrado mais em regiões frias, áridas e nos terrenos mais íngremes. Tudo bem? Sofre menos intemperismo. É aquele solo jovem. Eu acho que fica fácil, né? Sempre a gente fazer uma comparação. Latossolo e litossolo. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, os mais importantes que você precisa saber. Certo? Porque todos os outros solos, vão vir desse raciocínio. Mais espesso, menos espesso, litossolo e latossolo. Abarca, de uma maneira geral, vários tipos de solo. Agora, a gente entra no tópico para entendermos os solos mais férteis do mundo. E aqui vale a pena a gente só comentar, chamar a atenção para vocês dos solos mais férteis do mundo. E o solo mais fértil do mundo fica no sul da Rússia e na Ucrânia. É aquele solo negro, Chernozion. Como que é? Chernozion. Vem de uma palavra, né, que Cherno significa negro, negrume, e Zion, terra. É aquele solo negro. Vamos entender lá, ó. Decomposição de matéria orgânica, principalmente devido ao inverno rigoroso e grandes precipitações de neve. Nós não estudamos clima ainda, mas aqui na Rússia, no sul da Rússia, em grande parte do território ucraniano, o que acontece? As 4 estações do ano são muito bem definidas. Então, no inverno, precipita neve. O solo fica congelado e o gelo queima. Não sei se você sabe, mas o gelo queima. Pega uma pedra de gelo e põe na sua pele, vai queimar. Então esse gelo ele vai queimar toda a matéria orgânica que estava embaixo. Tudo bem? Aí vem a primavera floresce. 4 estações muito bem definidas. A primavera ela vai florescer. O verão ele é relativamente quente para os padrões, né, dessa região aí. E no outono, as folhas, os galhos
vão cair em grande parte do território. Ou seja, vai ter matéria orgânica no solo, depois vem a neve, congela, queima. Então, esse processo de intemperismo faz com que esse solo aqui tenha muita matéria orgânica e seja o mais fértil do mundo. Tudo bem? Entenderam o raciocínio aí? Segundo solo mais fértil do mundo, solo loess. Loess. Onde você vai encontrar esse solo loess? Planícies centrais dos Estados Unidos, Europa e no centro-norte da China. E ele é formado principalmente pelos ventos. Tá? Ele é formado principalmente pelos sedimentos que vêm pela ação eólica, pelo intemperismo eólico, os ventos trazendo sedimentos e deixando ali no solo. Regiões mais rebaixadas, regiões que sofrem mais com a sedimentação. Planícies centrais dos Estados Unidos, planície europeia e centro-norte da China, que também fica à margem de um rio ali, o rio amarelo, o rio Huanghe. Tudo bem? Solo loess. E agora a gente vai entender aqui, né, os principais solos do Brasil, os mais férteis do Brasil, que a gente vai chamar a atenção para você. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de solo que você vai encontrar no Brasil. Uma enormidade aí, ó. Você pegar aí, ó. Peguei do material de vocês, tá, gente? Você vai ver aí, ó, a legenda, tem um monte de solo. Se eu não me engano, são 13, 14 tipos de solos que nós temos no Brasil. But nós iremos chamar a atenção para os mais importantes, os tipos de solo do Brasil, certo? Primeiro tipo de solo, a gente faz uma associação histórica, tá, com o ciclo da cana-de-açúcar do século XVII, onde foi consolidado ali o cultivo, né, açucareiro no Brasil. Zona da Mata, litoral do Nordeste, fica aqui, ó, nessa região, ó. Fiquei a madrugada toda desenhando o mapa do Brasil, gente, treinando. Ó, fica aqui, ó, nessa região. Solo de massapê. O nome técnico não é massapê. Massapê vem de amassar barro. É uma nomenclatura, né, que envolve até o folclore brasileiro. Mas é o solo de massapê. No seu vestibular, no seu concurso, vai cair dessa forma. É um solo negro e ele vem da decomposição do gneiss. É uma rocha metamórfica. Ele é argiloso, rico em matéria orgânica. Fica no litoral do Nordeste, tá? Sul do Rio Grande do Norte, até ali, né, a Bahia, mais ou menos, principalmente até Alagoas e Sergipe, mas a Bahia pega um pouco dessa região aí do solo de massapê. Número 2, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o solo mais importante que nós temos. É o nitossolo. Repetindo, gente. Nitossolo. Ou terra roxa. Cada vez menos nós utilizamos essa nomenclatura. Cada vez menos vai aparecer para você terra roxa. E por que tem esse nome de terra roxa? Eu acho que eu já até comentei com vocês em um outro momento. Foram os italianos que deram essa nomenclatura de terra roxa. Porque é um solo avermelhado, tem muito ferro. Ele é muito nutritivo, é o solo mais fértil do Brasil. Já adiantando, é o solo mais fértil do Brasil. Ele tem muito ferro e é um solo avermelhado. E vermelho em italiano significa rosso. E os imigrantes italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no interior de São Paulo, que tem uma comunidade italiana forte. Tenho certeza que quem está assistindo a aula, muita gente tem o sobrenome italiano, que vem dessa comunidade, que chegaram aqui no interior de São Paulo para trabalhar no café, nas lavouras de café, e deram essa nomenclatura. Oh, terra roxa, terra vermelha, terra roxa, terra vermelha. Aí pegou terra roxa. Norte do Paraná também. Tudo bem? É onde nós tivemos o derramamento basáltico. Beleza? Aquela rocha vulcânica, né, que consolida ali na superfície. É um solo avermelhado, como eu falei, formado da decomposição do basalto, rico em ferro. Certo? E para encerrarmos esse bloco de assunto nosso aqui, ó, os solos aluviais, solo de várzea, que fica nos vales dos rios, formado pelo acúmulo, né, de sedimentos vindo de outros lugares, principalmente trazido pela água do rio. E o solo de salmourão, vale a pena a gente chamar a atenção desse solo também. Fica no centro-oeste, sudeste e sul, centro-sul do Brasil. É um solo proveniente da decomposição do granito, é arenoso e pouco fértil. Só que nós vamos ver nas aulas seguintes que nós temos condições tecnológicas hoje de deixar esse solo adequado para o cultivo agrícola.